aula retrasada, né? Foi o Emanuel e ele fez aqueles belos problemas lá de teoria dos números. Depois, na aula passada, semana passada, foi o Renato que fez as questões da OBMAP, né? Questão de Olimpíada, usando os produtos notáveis, tá bom? É a álgebra 1 que a gente chama. Agora a gente vai ver o quê? Vai ver mais questões, tá bom? De OBM, OCM, que usa os produtos notáveis, tudo bem? É quando for logo em seguida, tipo, nos próximos tópicos, aí a gente vai ver geometria, tá certo? Que aí cobre esses 4 tópicos. E depois vai ficar vendo, tipo, questões por questões, porque tá se aproximando das Olimpíadas, tá bom? Opa, Caio, depois você coloca nesse grupo pra gente ver. A próxima Olimpíada, Caio, é a OBMAP, tá bom? Deixa eu ver se vocês estão vendo, sim. Então, só para eu ver o que é que a gente chama de álgebra, né? O Renato. Bom dia, pessoal. Caio, essa tua dúvida aí, para não ter problema de esquecer datas, a gente criou aí um calendário das Olimpíadas, certo? Quem está inscrito lá no treinamento olímpico, você já tem acesso ao calendário. Então, vai receber uma notificação um dia antes, mas fique atento lá ao calendário. Você pode estar usando o Google Calendário para acessar as informações. Então, não todas as Olimpíadas, mas as que a gente conhece, a gente está atualizando com as informações lá. A inscrição, datas de prova, períodos, resultados, tudo isso está lá nesse calendário que a gente está montando aí e atualizando. Tá? Eu posso passar o link aqui, enquanto o Farias continua. Beleza. O Renato, ele entende muito dessas agendas, né, do Google. Então, tem todas as informações lá, tá bom? Então, vamos lá. Álgebra para a Olimpíada, que é necessário, né, de início. Os produtos notáveis, esses aqui são importantes, que a aula passada ele até demonstrou, né, um desses produtos e fez várias questões. Produtos notáveis. Tem as equações, né, equações, beleza? A equação do segundo grau, as equações polinomiais, vou colocar aqui, equações polinomiais. Polinomiais. Tem a parte das funções, equações funcionais, vou deixar aqui como funções, tá bom? Tem a parte das desigualdades. Desigualdades. Aqui vem vários tópicos, tá bom? Desigualdades entre as médias, desigualdade de Jensen, tá bom? A gente vai ver tudo isso. Por enquanto, a gente vai criar a base aqui, ó. Tá bom? Na produto notável, quando eu falo produto notável, é produto notável, potência, equações, tá bom? Então, primeiro a gente cria essa base. Vocês vão estar recebendo um módulo hoje que tem todas as questões de álgebra na OBM em primeira fase, tá certo? Tem todas. Aí vocês vão, depois que terminar a aula, tiram um tempo para ir resolvendo, rever essas questões que a gente fez, tá certo? Depois a gente vai ver funções, aí tem a parte de equação funcional, aqui é uma longa caminhada, tá bom? E a parte de desigualdades, ok? Tudo tranquilo? Só para relembrar alguns tópicos aqui, ó, de potências, como vocês já viram, né? Potências, equação de segundo grau. Aí, em cada questão que eu for resolver, eu coloco o tópico necessário. Tudo beleza? Vamos nós. Deixa eu dar um pulo aqui para ir para as questões. Então, hoje a gente vai fazer questões sobre isso aqui, ó. Aqui, eu estou pensando em equações de grau 2, por enquanto. Depois vai ter a equação de grau 3, as relações de Girard. Tudo bem? Vamos nós. Ó, o problema 1, sempre eu gosto de chamar assim de problema de aprendizagem, tá bom? É um problema sobre potência. Essa sigla aí é uma competição americana, como se fosse a OBMAP aqui, tá certo? A primeira fase. Tudo tranquilo?
Então, qual é a ideia? A ideia é fatorar com potências. Tem uma frase que o pessoal os paulistas usam muito, que é assim, quem fatora, fatura, consegue fazer o problema mais rápido. Então, qual é a ideia? A ideia desse problema é o seguinte: olhar o menor expoente de 2, tá bom? Ou a menor potência. Então, olhar a menor potência de 2. Potência de 2. Neste caso aqui, olhando para os expoentes, é o 2005, tá bom? Em nossa questão, em nosso caso é 2 elevado a 2005. Daí, vamos colocá-la em evidência. Então, o primeiro passo vai ser 2 a 2005, você põe em evidência. Aí eu vou colocar potências de 2 aqui, ó. Menos. Vou seguir a sequência de sinais. Menos 2, mais 2, igual a K vezes 2 a 2005. Aí você pode estar pensando, professor, e essas potências? Aqui é porque eu estou colocando em evidência. Eu estou utilizando essa propriedade aqui, ó, que é A elevado a M vezes A elevado a N. Isso é A elevado a M mais N. Então, aqui é uma propriedade das potências. Tá bom? Então, veja o seguinte. Ó. Quem eu vou colocar aqui no expoente para quando eu multiplicar os dois dá 2008? Então, aqui vai ser 3, porque 3 mais 2005 dá o 2008. Aqui eu vou pôr o 2, porque 2 mais 2005 dá 2007. Aqui eu vou colocar o 1, porque 1 mais 2005 dá o 2006. E aqui eu vou colocar o 0, porque 0 mais 2005 dá o 2005, tá bom? Então, fico com potências menores e números mais simples, né, de serem calculados. Aí deixa eu só colocar uma observação aqui, que é um fato interessante. Um número elevado a zero, né, diferente de zero. Por que é zero? Tem uma propriedade das potências que é a seguinte: A elevado a m sobre A elevado a n, isso é igual a, repete o A, subtrai os expoentes, né? Isso pensando em números naturais, vale para racionais, para reais também. Mas por que que qualquer número elevado a zero vai dar 1? Né? Então veja o seguinte, ó, 1 é a mesma coisa que A elevado a x sobre A elevado a x. Dois números iguais, né? Lembrando que o A tem que ser diferente de zero. Tá bom? Então isso aqui, por essa propriedade, fica A elevado a x menos x, isso é A elevado a zero. Então, é uma justificativa simples. Por que que todo número elevado a zero, que não seja zero, é igual a 1, tá bom? Então, teremos, continuando, vai ficar 2 a 2005, aí aqui vai dar 8, menos 4, menos 2, mais 1, igual a K vezes 2 a 2005. Então, posso simplificar esses dois carinhas, ó, que são iguais dos dois lados, ou seja, daí, o nosso K ficou simplesmente como sendo essas potências de 2, mas com expoentes muito pequenos, né? Então, aqui dá 4, tá bom? Aí dá 2, K igual a 3, beleza? Vou repetir novamente aqui, ó. 8, menos 4, menos 2, mais 1. É bem mais simples do que se eu quisesse calcular de um por um fazer a subtração. É quase impraticável isso. Então, sempre tem um método mais rápido. Então, a ideia foi o quê? Olhar para o menor expoente, coloque em evidência, tá bom? Aqui dá 4, aí 2, 3. K igual a 3. Então, segue-se o problema. Então, de vez em quando vocês vão ver nos meus problemas essas siglas diferentes, né? Ou são de revistas, eu assino muitas revistas, e tenho muitos livros de fora, né? De ex-alunos que já estão morando fora. Eu tinha curiosidade de ver como era a matemática romena, né, do ensino médio. É bem diferente, tá certo? Esse nível é bem elevado. Ok? Eu até
enviei uns livros para a biblioteca do campus. Quando vocês voltarem a assistir a aula presencial, vocês vão ver várias novidades lá. O Emanuel, a gente do curso, né, fez uma lista de livros para o campus comprar para o curso superior, então já chegaram esses livros, e teve essa doação que eu fiz, que foi para livros de Olimpíada, né, para ter uma partezinha só lá de Olimpíada de Matemática. Tudo tranquilo? Então esse é o primeiro problema para o aquecimento, tá bom? Como o Renato chama. Vamos nós, tudo beleza? Podemos ir para o próximo? Tudo tranquilo? Tudo beleza, Nazareno? Nazareno, não lhe vi aí as apostilas, né? Essa semana eu pego lá no colégio para te enviar, para você estudar. Vamos nós? Vamos lá. Então, esse problema 2 aqui é um problema bacana. Potências também, vou fazer 2 de potência. Sobre fatoração, um problema bem tranquilo, tá certo? Em geral, eles tentam dificultar, né, ou pensando assim, dificultar ou tentam fazer o aluno enxergar de outra forma. Como assim? Eu tenho 2 expressões aqui, nesse produto, né? Aqui embaixo eu tenho 2 produtos. Os números todos são pares e pulam de 4 em 4, né? É uma PA de razão 4. Aí você pode pensar, eu vou usar o quê? O produto da PA, né? Vocês que já viram isso. Mas, em geral, não. A gente dá para fazer de uma forma mais simples. Como é que eu posso fazer isso? Então, primeiro passo. Essa prova do Colégio Naval é muito bem feita. Eu acho que até 98, quem elaborava a prova total era o Augusto César Morgado, que até hoje tem um livro de combinatória, de geometria, né, pela SBM. Então, as questões do Colégio Naval são tão bem feitas, né, é um nível tão alto que são mais difíceis do que a do ITA. Só perdem para as do IME. Né? Os problemas são fantásticos. Então, vamos pensar assim, ó, como é que eu posso melhorar isso aqui? Todos esses caras são múltiplos de 6. Só que eu tenho um produto, eu não estou somando, né? Então, isso aqui, eu posso reescrevê-lo assim, ó. O primeiro, 6, é o 6 vezes 1. O segundo termo é o 12, que é o 6 vezes 2. O próximo, 6 vezes 3. E aí continua. De modo que o último fator é 6 vezes 50. Tudo tranquilo? Ou seja, quantos parênteses eu tenho aqui? Eu tenho 50 parênteses, tá bom? Então, de cada um desses, eu vou tirar o primeiro 6. Então, isso vai nos dar o quê? Ó? Vai ficar 6 vezes 6 vezes 6, 50 vezes. E sobra o 1 vezes 2, vou colocar de outra cor aqui. Ó. Sobrar 1 vezes 2 vezes 3 até 50. Ou seja, isso aqui é o 6 elevado a 50 vezes... Aí eu vou chamar esse produto aqui de P, que é o 50 fatorial, mas se eu não souber o que é o fatorial, não vai influenciar na nossa resolução. De P, tá bom? Vou chamar de P esse produto. Segundo passo. O segundo passo agora, a gente percebe isso, ó. Eu só tenho números pares, número par e número par. E a sequência tem razão 4, né? Pula de 4 em 4. Mas só que se eu juntar todos esses números, eu posso reescrevê-los assim, ó. 2, 4... Ou seja, ele pegou os números de 1 a 100 e dividiu em 2 grupos. Só que para nós, para o produto, é mais simples fazer isso, ó. Colocar todos os pares. Então, basta você ter essa ideia. Tá bom? Então, esses 2 produtos vira esse produto. Por que que isso vai ser melhor para a gente? Porque aí todos são múltiplos de 2. E eu posso seguir esse mesmo raciocínio. 2 vezes 2, até 2 vezes 50. Então, novamente, existem 50 parênteses. Em cada um deles tem o 2, começando, né, o 2 à esquerda, e depois vão sobrar os números inteiros de 1 a 50. Então, isso vai nos dar o quê? Isso é 1, vai ficar 2 vezes 2,
50 vezes, aí sobra 1, 2, até 50, o produto. Só que isso aqui, ó, esse cara é 2 a 50 vezes P. Veja que eu defini isso aqui como P, ó. Beleza? Então, o terceiro passo vai ser para finalizar o problema. Vou colocar aqui, ó, terceiro passo. Então, ao invés de eu escrever toda essa expressão, como eu já sei o resultado, de uma forma simplificada, vai ser isso sobre esse produto é 2 a 50 vezes P. Como eu tenho um produto, eu posso cancelar esse P. Aí isso vai dar outra propriedade da potência, que os dois estão elevados ao mesmo expoente. Isso aqui é 3 elevado a 50, tá bom? Que ele chamou de 3 elevado a n. Aí vem lá da função exponencial, né? A função exponencial a elevado a x, ela é injetora. Então, neste caso, implica que o n é 50. Então, a gente aqui usa várias propriedades implicitamente. Quais são? Deixa eu colocar aqui, ó, no canto. Ó, a primeira propriedade foi que a elevado a n sobre b elevado a n, a gente utilizou isso, que era a sobre b elevado a n. Tá certo? Foi daqui para cá, ó. Daqui para cá a gente utilizou, vou chamar isso aqui de P1, propriedade P1. E daqui para cá, teve alguma propriedade? Teve, essa aqui, ó. Que a função f de x igual a elevado a x, quando o a é maior que 0 e diferente de 1, essa função ela é injetora. O que é que isso quer dizer? A elevado a x igual a elevado a y somente quando os expoentes são iguais. Isso satisfazendo isso aqui, ó. Então, ax igual a y, se somente se, só ocorre a igualdade quando x for y. Tá certo? Toda essa parte de funções estuda na parte de equação funcional, tá bom? Que tem várias propriedades. Beleza? Então, mais um problema de potência. Até aí tudo tranquilo, né? As propriedades simples. O resumo. Todas essas propriedades vai ter lá no material. Todas as propriedades, tem a demonstração, tá bom? Por que que isso é verdade. Tem a parte da equação de segundo grau, por que que vale aquela propriedade da soma das raízes dos produtos em função dos coeficientes. Beleza? O material lá foi feito pela a nossa equipe de matemática do campus. Tudo bem? Ana Lúcia, tudo bem, Ana Lúcia? Ó, quem chegou agora, a gente está no segundo problema, tá bom? A gente viu o primeiro, foi de potência. Eu não coloquei as propriedades porque o Renato já tinha visto as propriedades, tá bom? E aqui é bem tranquilo. Agora vamos lá para o 3. Ó, o 3, ele usa potência, só que com a pegada mais de números inteiros. Como assim, professor? Então vamos lá. Isso aqui é bom que a gente revisa vários tópicos. E esse problema aqui já é mais para a segunda fase, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó, um problema de segunda fase. Mas pode cair na primeira fase também, tá bom? Mas é mais para a segunda fase. Olha o que é que ele diz. Ó, você tem 3 potências altas, né? Que isso aqui você não consegue calcular, né? É muito alto. Aí ele quer o seguinte, o algarismo das dezenas. Tem como a gente descobrir o algarismo das unidades, das dezenas, centenas, tá certo? Unidade de milhar, isso usando um truque mais forte, né? O teorema de Fermat, que a gente vai ver isso lá na teoria dos números. Por enquanto, aqui a gente vai usar a propriedade básica, tá bom? Vai utilizar o que tem. Então, a primeira coisa que a gente faz é o seguinte. Como eu tenho 3 potências iguais sendo somadas, eu vou olhar para o menor expoente. Então, eu vou repetir a primeira ideia. Então, coloco 2 elevado a 1999 em evidência.
Aí aqui eu coloco 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, mais 2 ao quadrado. Tá bom? Então, esse número é esse número. Por que que é mais simples escrever dessa forma? Né? Porque eu vou ficar só com a potência de 2 vezes um número pequeno. Né? Então, vai ficar o seguinte, ó. Isso aqui é 4, mais 2, 6, 7. Então, isso é 7 vezes 2 elevado a 1999. Guarda isso aí. Agora vamos pensar o seguinte. Como é que eu faço para saber o algarismo das unidades de um número, né? Todo número inteiro, quando eu começo a colocar as potências, 1, 2, 3, 4, o algarismo das unidades sempre tem um período, qualquer número. Aí você pode pensar, como assim? Por exemplo, 5, né? 5 elevado a 1, 5. 5 ao quadrado, 25. 5 ao cubo, 125. O 5, qualquer potência de 5 vai terminar em 5. Então, o algarismo das unidades é 5, tá certo? O 4, ó, 4 elevado a 1, 4. 4 ao quadrado, 16. Então, termina em 6. 4 ao cubo, 64. Então, ele fica nesse período 2. Ou é 4 ou é 6. E o 2, né? Então, vamos olhar para as potências de 2. Então, vamos... Eu gosto sempre de escrever assim, ó, na linguagem bem do dia a dia. Olhar as potências de 2. Então, vamos nós, ó. 2 elevado a 1, 2. Vou olhar só para o final, tá bom? 2 ao quadrado, 4. 2 ao cubo, 8. 2 à quarta, 16. 2 à quinta, eu vou colocar aqui. 2 à quinta é 32. 2 à sexta, 64. 2 à sétima, 128. 2 à oitava, 256. Opa, peraí, tem um padrão. Aos finais, 2, 4, 2, 4, 8, 6. Olha nessa próxima sequência, 2, 4, 8, 6. A próxima sequência, se eu fosse escrever, né, tipo 2 elevado a nona, você ia terminar em qual algarismo? 2 à nona. Seria 256 vezes 2. Então, com certeza ia terminar em 2, tá bom? Que a gente sabe aqui, né? Que é o 512, né? Vou colocar aqui, ó. Então, termina em 2. O 2 a décimo, que é o 1024. 1024. Termina em 4. Então, tem um período. Se repete de 4 em 4. O próximo, aqui, ó, 2 elevado a 11, eu não vou colocar os outros algarismos, mas com certeza vai terminar em 8. Porque é o 2 a 10 vezes 2. Então, termina em 8. O 2 a 12 é um número que termina em 8 vezes 2. Vai terminar em 6. Então, se repete de 4 em 4. Aí você pode pensar, professor, e como é que a gente faz, né? Veja o seguinte, gente. Sempre nos expoentes que são divisíveis por 4, o final é sempre 6. Tá certo? Então, você vai escrever o seguinte, ó. O algarismo das unidades, o algarismo das unidades de 2 elevado a n é ou é 2, ou é 4, ou é 8, ou é 6. Mas aí eu tenho que ter uma regra clara para eu saber um expoente qualquer. Aí a gente faz o seguinte, ó. Como se repete de 4 em 4, o que é que eu faço? Eu pego o expoente, divido por 4 e olho o resto da divisão. Então, veja o seguinte, eu vou usar lá o algoritmo da divisão. Todo número, quando eu divido por 4, existe um quociente e um resto. Então, a gente faz o seguinte, dado n um número natural, vamos dividir por 4. Alguém fez alguma pergunta? Deixa eu ver aqui. Ô, Caio. Sim, sim. Beleza? Nazareno perguntou quem influencia ela ser injetora. Para você tirar os expoentes, né? Naquela questão passada. Então, é o seguinte. Todo número n é da forma 4q mais... Quais são os possíveis restos?
0, 1, 2, 3. Vamos para cá, ó, com muito cuidado. Toda vez que o expoente for múltiplo do 4, ou seja, for 4q mais 0, o final dele é 6. Então, vamos escrever isso. Ó. Então, 2 elevado a n. O algarismo das unidades, vou colocar aqui, ó. Ou vai ser 2, ou vai ser 4, ou vai ser 8, ou vai ser 6. Certo? Aí, quando é que isso ocorre? Ó, vai ser 6 sempre que o número for múltiplo de 4. Então, vai ser 6 se o n for da forma 4q. 4q mais 0, ou seja, múltiplo do 4. Tá bom? Por isso que eu fiz essa tabelinha já para ir ajudando vocês, ó, a memorizar isso, a visualizar. Veja que no 1, o resto é 2, 2 elevado a 1. No 5, no 9, ou seja, o 1, o 5 e o 9, eles são os números que deixam o resto 1 na divisão por 4, tá bom? Então, ele vai ser, o algarismo das unidades será 2 se o n for da forma 4q mais 1. O expoente aqui, ó, tá bom? Isso aqui é a unidade, deixa eu colocar isso aqui, ó. Isso aqui é o algarismo das unidades, tá bom? Esse problema é bonito, rapaz. Quando é que vai ser, o algarismo das unidades será 4? Aí olha para cá, ó. Quando o expoente, o primeiro expoente é o 2, né? Depois o 6, o 10, ou seja, quando o nosso expoente deixar resto 2. Então, se o n for da forma 4q mais 2. Quando é que ele vai deixar resto 8? Quando o expoente deixar resto 3, ó, no 3, no 7, no 11, ou seja, se o n for da forma 4q mais 3. Ah, Luiz, agora fica fácil. Então, qualquer expoente, agora eu consigo calcular. Por exemplo, 2020, né? Eu consigo calcular 20. 20 é múltiplo do 4. Então, 2 elevado a 20 vai dar um número grande, mas eu sei que o expoente vai ser 6, tá certo? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou para mais uma página. Então, agora o que é que eu faço? Eu divido esse número por 4 e olho o resto da divisão. Daí tem como eu saber qual o algarismo das unidades. Veja que eu estou no comecinho do problema. Tudo tranquilo? Então, vamos para cá. Ó. Vou para mais uma página. Então, terceiro passo. Então, o que é que a gente vai fazer aqui? Ó? Terceiro passo. Vamos dividir 1999 por 4. Para quê? Para eu achar o quociente e o resto, tá bom? Então, vai ficar assim. 1999 por 4. Acho que por 2000 vai existir um quociente. Eu acho que o resto aqui deve ser 3, tá certo? Eu acho, não tenho certeza. Vou tentar fazer aqui uma continha aqui, na calculadora. Vou ver aqui. 499. Então, 499 vezes 4. O quociente aqui é 499. Tudo tranquilo? Agora, vamos fazer o seguinte, ó. O que é que isso quer dizer, se ele deixou o resto 3? Isso quer dizer, pessoal, o seguinte, que 2 elevado a 1999 é um número gigante de vários algarismos, só que, com certeza, eu vou colocar esse algarismo aqui, vou chamar esse algarismo aqui de A, que é o da dezena. Esse da unidade, com certeza, vai ser quanto? Se o número deixa resto 3, ele vai ser 8, tá bom? Esse cara aqui é 8. Esse algarismo das unidades é 8. Por quê? Porque esse cara deixa resto 3. Tá bom? Terminou o problema? Não. O que é que ele pede? Quer que a gente prove que o algarismo das dezenas é ímpar. Esse problema é lindo, viu? Agora o que é que eu faço? Eu vou fazer o seguinte. Quarto passo. Eu vou olhar agora qual a paridade desse cara. Aí você pode pensar, como assim, ó?
Veja, aí vocês vão lembrar lá do 6º ano de vocês. Ó. Esse número, 2 elevado a 1999, ele é divisível por 4. Por quê? Pois 2 elevado a 1999 dividido por 4, isso é 2 elevado a 1999 dividido por 2 ao quadrado. E isso dá um número inteiro, que é o 2 elevado a 1997. Ora, propriedade, se ele é divisível por 4, então o número formado pelos dois últimos algarismos é divisível por 4. Então, o número A8, esse carinha aqui, ó, de dois algarismos, é divisível por 4. Eu estou usando o critério de divisão por 4. Quando é que um número é divisível por 4? Quando os seus dois últimos algarismos formarem um número divisível por 4. Só que A é um algarismo. Veja que A pertence a esse conjunto. A é um algarismo. Até 9. Então, a gente vai ver quais são as opções que tornam isso aqui um número múltiplo do 4. Vamos colocar todas, ó. 0,8, 18, 28, 38, 48, 58, 68, 78, 88 e 98. Vamos lá. Quais dessas aqui tornam múltiplos de 4? Esse aqui, ó, verdade. O 18 é múltiplo de 2, do 4 não. Esse aqui não. 28 sim, é 4 vezes 7. 38 é só de 2. Esse aqui, verdadeiro. Esse aqui não. Esse aqui sim. Ó, 78 não é múltiplo de 2. Esse aqui sim é 8 vezes 11, né? Beleza? E esse aqui não. Ou seja, A deve ser par. Logo, aqui é bonito, viu? Logo, A é um número par. Um número par. Ou seja, ele faz parte desse conjunto agora. Eu já sei os possíveis valores. 0, 2, 4, 6 ou 8. Luiz, isso vai ser útil? Vai. Vamos para cá. Ó. Então, 2 elevado a 1999 é um número gigante que termina em A8. Tá bom? E eu vou multiplicar por 7. Vezes 7. Vou colocar o 7 aqui. Ó. Então, 7 vezes 8, 56. O 6 vai 5. É assim a multiplicação. Aí o que é que a gente faz? Ó? 7 vezes A é um número par. Aí vamos lembrar disso aqui, ó. 7 vezes A. A é par. Só que na multiplicação o par sempre vence, né? Par vezes ímpar, isso aqui é par. Ou par. Então, 7 vezes A é par. Só que eu estou somando 5. 5 é ímpar. Então, vai ficar 7 vezes A mais 5. Não importa quem seja, mas eu sei que é ímpar. Esse ímpar vai vir para cá. Ó. Então, esse algarismo aqui é ímpar. Ou seja, o algarismo das dezenas. O que prova o resultado. Beleza? Então, um problema bonito, de segunda fase, caível, né? Pode cair tanto na... Qualquer competição essas que vocês vão fazer, e escolas militares também. Eu coloco esse problema na parte para os meus alunos dessas escolas militares, beleza? Tudo tranquilo, pessoal? Tudo beleza? E aí, Nazarena, achou o que desse problema? Tranquilo? Tudo de boa? Caio? Digo aí. Ricardinho, achou o que, Ricardinho? Massa? Jorge, Luiz? Michele? Michele tá só vendo os resultados, né, Michele? Stephanie, e aí, Steph, tudo beleza? Tudo tranquilo? Lindo demais, né? Show! Vamos lá, deixa eu voltar só para vocês verem o que foi que eu fiz, ó. Comecei colocando em evidência, normal. Depois, olhei as potências. Potência de 2, tá certo? Depois, vi esse padrão.
Isso aqui é como vocês devem redigir na prova, tá certo? Colocar todos a prova de segunda fase é como se você estivesse fazendo resolvendo um problema para um leigo entender. Sempre eu falo isso, né? Coloque todos os detalhes possíveis para que o corretor não tenha trabalho, né? Ah, o que é que ele quis dizer isso? Coloque todas as etapas. É como se fosse uma carta de amor, né? Você vai explicar todas as possibilidades, beleza? Tudo tranquilo? Beleza? Vamos nós. Vamos lá. Mais um. Pronto, esse 3 aqui, ó. Esse 3 vocês não eram nem nascidos, né? Lá na competição carioca. Beleza? Ele diz o seguinte: todo número, lá da teoria dos números, né? É o próximo passo. Ou ele é primo, número natural, né? Ou ele é primo, ou ele é um produto de primos. Tá certo? Essa forma fatorada, né? Esse é o teorema fundamental da aritmética. Tudo bem? Então, o que é que a gente vai fazer? Ele disse aí já o seguinte: ele quer o maior fator primo desse número. Então, você precisa saber quem são os outros primos, tá certo? Como é que a gente faz isso? Eu vou calcular, de fato, esse número e vou saindo. É divisível por 2, por 3, por 5, isso dá muito trabalho, né? Então, aí o Jorge já tá falando aí, 3, pronto, ó. O Jorge percebeu uma coisa, que o 3 já é um fator, então 3 é um fator primo. Outro fator primo, como isso aqui são números ímpares, então tem um ímpar mais ímpar, pá. Pá menos pá é pá. Então 2 também divide. Só que como o Jorge falou aqui, ó, que o 3 divide, então até agora o 3 é o maior fator primo. Tudo bem? Então o que é que a gente vai fazer? A gente vai fatorar. Faz com fatoração, você faz até milagres, tá bom? Então, primeira coisa, eu vou juntar esses dois 3 aqui, ó. Como assim, Luiz? Eu vou fazer assim, ó, 3 elevado a 1 vezes 3 elevado a 13, mais 3 elevado a 13 vezes 1, tá certo? Menos 12. Então, isso aqui é igual a... Ó, eu vou colocar o 3 elevado a 13 em evidência. Então, vai ficar como? 3 elevado a 13, que multiplica 3 mais 1, menos 12. Tá aí tudo beleza? Tranquilo? Cuidado, cuidado, Jorge. 3 elevado a 6, sim, vai fatorando. Beleza? Agora, isso aqui é o quê, ó? Isso aqui é 4. Isso aqui é 3 elevado a 13. Como é que vai ficar isso aqui, ó? Isso aqui é 4 vezes 3 elevado a 13 menos 12. Só que o 12 agora eu vou melhorar as coisas pra gente, ó. Opa! Isso aqui, pessoal, veja que eu estou utilizando propriedades de potências implícitas. Quais são? A elevado a m mais n é o a elevado a m vezes a elevado a n. Eu utilizei aqui, ó. Tá bom? Agora, como é que eu melhoro isso aqui? Isso aqui é igual a... Esse 13 eu posso escrever assim, ó. Concordam? Ó, 1 mais 12 deu 13. Menos 4 vezes 3. Opa, Luizão, tá ficando bonito agora. Então, isso aqui vai ser 4 vezes 3 vezes 3 elevado a 12 menos 1. Quem foi que eu coloquei em evidência? Esse cara, ó. Tranquilo? Agora, até então estava só em potências. Daqui, ó, da linha 1 até a linha 5, potência. E agora, o que é que eu vou utilizar? Eu vou utilizar os velhos e bons produtos notáveis. Qual o produto notável que eu vou utilizar? Diferença de quadrados. Eu vou colocar aqui no cantinho. Vou utilizar esse aqui, ó, a ao quadrado menos b ao quadrado. Isso é a menos b vezes a mais b. E vou utilizar que 1 é 1 ao quadrado. Eita, às vezes... Eu estava resolvendo ontem um problema de trigonometria, e para terminar o problema, né, tinha, assim, de uma forma mais rápida, tinha que utilizar, foi uma maneira que eu encontrei, que 1 era 1 elevado à quarta, para eu fazer uma substituição. Então, às vezes aparecem esses truques algébricos, né? Beleza? Então vamos nós, ó.
Como é que eu posso reescrever Você isso está aqui? usando, quando Oi. você usa isso, você meio que já prova que o 3 elevado a 12 menos 1, ele não é primo? Não, aqui é que eu vou achar todos os fatores primos, tá certo? Sim, sim. Então, mas quando, por exemplo, você usa esse produto notável, você já meio que prova que o 3 elevado a 12 menos 1 não Não é é primo, primo. né? Porque senão ele seria o maior. Sim, sim, sim. Ah, Ele tá, não, entendi. tá Beleza. certo? Porque ele é uma composição de vários números, tá certo? Show. Então vai ficar assim, ó, 4 vezes 3. Aí vamos para cá, ó. Como é que eu escrevo isso? Agora eu vou utilizar isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, eu posso reescrevê-lo assim, ó. Isso é 3 elevado a 6 ao quadrado menos 1 ao quadrado. Ó, pessoal, isso que o nosso colega falou é importante, ó. Quando eu fatoro esse número, eu já provo que ele não é primo, porque o primo, ele só tem dois divisores positivos, um e ele mesmo. Então, na hora que eu fatoro isso, não é primo, tá certo? Agora eu vou utilizar esse fato. Como assim, Luiz? Eu vou escrever assim, ó, isso é 4 vezes 3. Agora, daqui para cá, ó, vai ficar assim, ó, 3 elevado a 6 menos 1 vezes 3 elevado a 6 mais 1, tá bom? Então, eu estou utilizando, deixa eu só colocar essa setinha para cá, ó. Eu estou utilizando que esse cara vem para cá, ó. Isso aqui eu estou utilizando essa propriedade, vou colocar o asterisco, tá bom? Estou utilizando o asterisco. Tranquilo? Agora o que é que eu vou fazer? Agora eu vou fazer o seguinte, novamente o 6 é múltiplo de 2 e o 1 é 1 ao quadrado. Vamos para cá. Vou repetir aqui. Então, eu vou chamar o nosso número de E, tá certo? Então, E, até agora, pode ser escrito como 4 vezes 3, vezes. Eu vou melhorar as coisas agora. Isso é 3 ao cubo ao quadrado, menos 1 ao quadrado, vezes... Eu vou repetir o grandão aqui, ó. 3 à sexta mais 1. Vamos nós, ó. E é igual a 4 vezes 3. Agora, produto notável novamente, ó. 3 ao cubo menos 1, vezes 3 ao cubo mais 1. Aqui ainda dá para eu fatorar. Tem outro produto notável, mas eu não vou precisar, porque é um número curto, pequeno. Isso aqui é igual a... Agora, veja que os números estão ficando pequenos, né? 4, aí eu já vou colocar em potências de primos, tá bom? 2 ao quadrado vezes 3. 3 ao cubo é 27. 27 menos 1 é 26. 26 é 2 vezes 13. Olha aí, ó. Então já tem outro fator primo aqui, ó, o 13. 27 mais 1 é 28, tá bom? Que é 4 vezes 7, que é 2 ao quadrado vezes 7. Então, olha que coisa interessante. Os primos até agora, ó, tem um 2, tem um 3, que a gente já sabia que o 2 era e o 3, mas e os outros? Agora a gente viu que o 13 também é um fator e o 7. Agora vamos para cá, ó. Esse cara aqui, o 3 à sexta, é 729. Vou colocar como observação. Observação. 3 à sexta é 729. Quando você soma mais um, dá 730. 3 à sexta mais 1 é 730. 730 é 73 vezes 10, ou seja, é 2 vezes 5 vezes 73. E 73 é primo, tá certo? Então, olha que massa. Então, na verdade, a gente viu mais do que o problema pediu, ó. Aqui eu sei agora todos os primos que dividem esse número. Então, vamos colocar o conjunto, ó. Os primos que dividem são, vamos colocar aqui, ó, 2, que é o menor, 3, o 5, o 7, o 13 e o 73, que é o maior neste caso. Aí, pessoal, lembrando lá das aulas de combinatório, tem como saber quantos divisores tem esse número, né? Olha os expoentes. Quantos divisores são quadrados perfeitos? Quantos são múltiplos de 7, de 13? Dá para fazer tudo isso. Então, esse aqui é o maior divisor, né? Maior primo, que divide e esse aqui o menor. Então, veja que foi que eu utilizei?
esse produto notável. Quantas vezes? Deixa eu ver. 1, 2 vezes. Aqui ainda dava para eu fatorar de outra forma. Tem um produto notável que eu até vi na aula do Renato, né? É a soma de cubos. Dá para fazer também. Mas não foi necessário aqui, tá certo? Mas poderia ter usado. Nessa parcela aqui, ó. Que é o A ao cubo mais B ao cubo. Deixa eu colocar para vocês que poderia usar. Se aqui a potência fosse muito alta, né? Aqui é porque a potência não é tão alta. Poderia utilizar esse produto notável. A ao cubo mais B ao cubo. Isso você pode representar assim, ó. É A mais B que multiplica A2 menos AB mais B2. Você pode utilizar. Eu mesmo eu não tinha sacado essa questão do 3 elevado a 6 mais 1, porque eu tava pensando assim, mas 3 elevado a 6 mais 1 dá par, né? Como que ele vai ser primo, né? Aí eu não tinha conseguido pensar mais depois que você chegou nisso. Entendi. Mas bacana. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Acharam até agora qual mais trabalhoso desses 4 que a gente fez? Digo aí. A2. A 3 que é das potências, né? Eu acho que o 3 é mais difícil mesmo, sabia? Todos são legais. Eu acho que o 3 era o mais difícil, sabia, pessoal? Ó, tanto que deu 2 páginas, né? Mas esse aqui também é muito bonito. Tranquilo? Vamos nós. Vamos lá. Opa, esse aqui é um clássico. Ricardinho, você lembra desse problema, Ricardinho? Ricardinho é um grande amigo. A gente deu aula há muito tempo num colégio, um grande colégio da cidade. Depois aí ele estudou, fez o concurso para a Marinha, passou um tempo, hoje é professor do IFCE. Ricardinho também foi um dos professores na turma do meu irmão, né, do Leandro. Esse problema é da OBM de 2004, tá certo? Só que ele já caiu em vários locais com outra versão, tá certo? Esse aqui também é muito bacana. Por quê? Eu já vi esse problema em várias competições, tipo competição do 8º ano, 9º ano, só que não com esses números grandes. Eles colocavam um número pequeno que dava para eles fazerem no braço e tirar a raiz. Só que para nós, a gente não tem como calcular isso na marra, né? Calcular isso, depois somar e tirar a raiz é quase impossível. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que utilizar algumas ferramentas que deixem isso mais simples. Aí, como é que eu vou pensar nisso, né? Então, primeiro veja o seguinte. Esquece o 36 por enquanto. Olha para esses caras aqui, ó. 1996, 1998. Então, aumentou 2 aqui, né? Aí aqui já aumentou 4, né? Daqui para cá aumentou 4, daqui já aumentou 2. E agora, né? Então vamos fazer o seguinte, para eu não escrever 1, 2, 3, 4 algarismos, eu vou escrever só uma letra. Então eu posso fazer o seguinte, faça, então defina, vou chamar faça, é melhor. Então faça, chama A de 1996. Tá certo? Então, quem é o 1998? 1998 é o A mais 2. Opa! Quem é o 2002? Vou colocar aqui. Então, 2002 vai ser o A mais 6. E o 2004 vai ser A mais 8. Beleza? Guarda isso aí. Aí você pode pensar, professor, mas não ficou, foi pior não, porque agora ficou em função de A, né? Não, vocês vão ver que isso vai ficar melhor. Então, segundo passo. Aí tem uma coisa, pessoal, que aparece muito nos problemas, que é o que eu falo para meus alunos, né? Eu digo, ó, pessoal, às vezes tem umas sacadas tão simples que passa despercebido, que é o seguinte, olha esse fato aqui, que é o
eu até digo A vezes B vezes C vezes D, isso é a mesma coisa de A vezes D vezes B vezes C. Aí você pode pensar, não, mas isso aí é muito simples, né? Todo mundo sabe. O problema é na hora de usar no problema. Então, o N vai ser quem? Ó? Então, N, eu não vou olhar para a raiz, depois eu coloco a raiz, tá bom? Então, vai ficar assim, ó, A, que multiplica A mais 2, vezes A mais 6, vezes A mais 8. Tudo tranquilo? Mais 36. Depois que eu coloco a raiz. Aí agora eu vou utilizar esse fato, ó. Ao invés de eu sair multiplicando loucamente, eu vou ter um cuidado. Então, vou fazer o quê? Eu vou multiplicar esses dois e vou multiplicar esses dois. Então, eu vou melhorar aqui. Vai ficar A mais 8. Só colocar no cantinho, ó. A mais 2 vezes A mais 6. Aí você pode estar pensando, professor, mas isso vai dar certo, né? Vai, tenha calma. A gente tem que ter, em matemática, eu acho que na vida, né? A gente não pode perder a fé, a esperança, né? Então, vamos multiplicar isso aqui. Vai ficar A2 mais 8A vezes. Aqui, ó, vai dar A2 mais 36, né? Faltou mais 36 aqui. Aí, A2 mais 6A mais, agora esse cara, mais 2A, olha que bonito. Mais 12 mais 36. Beleza? Eu vou melhorar ainda mais. Ó. Isso é A2 mais 8A vezes A2 mais 8A mais 12 mais 36. Opa, peraí, tem coisa boa aí aparecendo. O que é que eu vou fazer agora? Eu não vou agora sair multiplicando loucamente. Eu vou considerar esse cara aqui como um certo B, ou Y. Ó, porque vejo que esse cara tá aqui e tá aqui. Isso é um truque que eu uso muito. Ó. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Faça, eu vou chamar de Y ao quadrado mais 8A. Então, como é que a expressão vai ser? Ó? Vai ser y vezes y mais 12 mais 36. Você pode estar pensando, professor, mas o senhor está só se escondendo do problema, né? Tipo, sempre definindo alguém, mas é para o problema ficar mais simples de enxergar, tá bom? A saída. Vamos multiplicar agora, ó. Y ao quadrado mais 12. Olha que bonito, ó. Y ao quadrado mais 12y mais 36. Opa, meu patrão. Isso aqui é y ao quadrado mais 2 vezes y vezes 6 mais 536. Olha que bonito. Isso é quem? Isso é y mais 6 ao quadrado. Produto notável lá da aula do Renato. Ó. Colocar o que é que a gente está utilizando. Que a mais b ao quadrado foi o que ele provou. Ele até provou, né, da diferença, fez tudo bem bonitinho lá, ó. Então, estou utilizando esse aqui. Só que para eu chegar até aqui, não vai ser um problema, desenvolva o produto notável. Não, você vai enxergar isso no meio do problema, tá bom? Então, isso aqui foi da aulas 4, 5, aula 6, né? A gente está na aula 7 já do nosso curso de Olimpíada, tá bom? Então, até aí tudo bem, gente? O problema terminou? Não terminou nada. Vai começar agora, ó, que é o terceiro passo. Por quê? Porque ele quer acha o valor de n. Quando ele diz acha o valor de n, ele quer saber todos os algarismos do n. Então, o nosso n é a raiz quadrada de y mais 6. Aí, quem é o y? Isso aqui. E quem é a? Isso aqui. Vou para mais uma página, tudo bem? Então, vamos para cá. Quarto passo. Quarto passo. Então, vamos nós. Então, eu tenho o seguinte. Deste modo, nosso n é igual a raiz quadrada de y mais 6 ao quadrado. Aí, pessoal, eu vou colocar aqui. Como y mais 6 é positivo, tá certo? Porque y é positivo, então o n é o y mais 6. Até aí, tudo bem? Porque eu não posso só cortar, né? Esse negócio de cortar, esqueçam isso. É porque esse cara é positivo, eu posso tirar da raiz. E agora, Luiz?
Então, quem é o y? Pronto, o y foi só um fator auxiliar. Aí eu vou voltar aqui, ó. O y foi a ao quadrado mais 8a, tá bom? Então, vamos para frente. Y é a ao quadrado mais 8a. Esse cara aqui, ó, mais 6. Não se esqueça que ainda tem, ó, que o A é quem? 1996. A gente ainda vai fazer vários truques algébricos. Tudo beleza? Então, vamos nós. Então, N é igual a ao quadrado mais 8a mais 6. Eu poderia terminar o problema aqui. Como? Substituir A nessa expressão. Só, pessoal, que eu sempre fujo dessas contas simples, né? Essas contas simples não é para os alunos bons fazerem, né? Isso aqui a calculadora faz, né? Não tem nenhum raciocínio. Então, vamos tentar ao máximo, tentar colocar expressões aqui para ficar mais bonito, né? Como assim, Luiz? Vamos nós. N é igual a ao quadrado. 8 é 2 vezes 4. Opa, como assim? Então, 2 vezes A vezes 4. Tudo bem? Só que eu quero completar o quadrado perfeito. Para eu completar o quadrado perfeito, eu precisava de mais quem? Ó? De mais 4 ao quadrado. Para ficar ó, A mais 4 ao quadrado. Aí você, professor, mas o senhor não pode fazer isso. Posso, rapaz. O problema não é da gente, né? Eu posso modificar do jeito que eu quiser. Só que o problema é o seguinte, quando eu coloco mais 4 ao quadrado, eu estou colocando mais 16. E eu só tenho quanto? Mais 6. Então, o que é que eu faço? Menos 10. Então, esse 6, ó, ele foi transformado nisso aqui de uma maneira que nem os cariocas, esperta. Beleza? Agora, isso aqui é quem? Ó? O N é igual a mais 4. Olha que bonito, rapaz. A ao quadrado menos 10. Tranquilo? Só que quem é A? Agora eu vou substituir, ó. Vamos para cá. Isso aí resolve... Até como eu brinco com meus alunos, rapaz, o estudo, né, a matemática, essa matemática aqui, resolve até problema emocional. Você se diverte com esses negócios. Então, vamos substituir, ó. 1996 mais 4 ao quadrado menos 10. Olha como ficou bem melhor do que essa expressão. Ó. Vocês ainda vão ver como isso vai ficar bom. Ó. 1996 mais 4 dá 2.000. 2.000 ao quadrado menos 10. Eu vou mexer até onde eu posso. Quem é 2.000? É 2 vezes 10 ao cubo ao quadrado. Menos 10. Propriedade das potências. Vou colocar. Toda propriedade que a gente for utilizando, eu coloco. Eu estou utilizando aqui A vezes B elevado a 2. Isso é A ao quadrado, B ao quadrado. E eu estou utilizando que A elevado a M elevado a N é isso, ó, que foram as propriedades do Renato, né? Então, isso aqui, o nosso N é igual a 2 ao quadrado vezes 10 elevado à sexta menos 10. Ah, Luiz, assim ficou bom demais. Por quê? Ó? Isso vai ser 4, acompanhado de 6 zeros, ó, 3, 4, 5, 6, menos 10. Beleza? Aí faça uns casos simples, né? Se aqui fosse só 2, ao invés do 6, fosse 2, 4 vezes 100 menos 10, seria 390. Se fosse 3, né? Como é que seria? Então, nosso N vai ser assim, ó. 3, aí 9, 5 noves, né? Ó, são 6 zeros. Aí, 1, 2, 3, 4, 9, 0. Aqui, ó. Tipo, como do 100 eu tirei um 10. Beleza? Então, esse é o nosso número N. Então, tá aí. Se eu quisesse a soma dos algarismos de N, tá aqui, eu consigo tudo. Beleza? Aqui, pessoal, estou utilizando o seguinte. Quando eu multiplico um número por uma potência de 10, eu acrescento zeros a esse número. Por exemplo, 4 vezes 10, 40. 4 vezes 10 ao quadrado, 400. Eu vou só colocando zeros do lado, tá bom? Então, essa é a resposta do problema. Esse aí eu acho que deve ter sido mais... assim, o que eu usei mais ideias até o momento, né? O que foi que vocês acharam? Né, Stefan? Esse é meio violento mesmo, viu?
O seu cara começa, vai para um lado, vai para o outro, cara, meu Deus, como é que dá certo isso, né? Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Aí, ó. Aí o cara diz assim, o que foi que você utilizou, né? Produto notável, mas como é que foi, né? Foram várias etapas até chegar no produto notável. O produto notável foi importante, demais. Mas essas passagens, ó, vou colocar de ver uns asteriscozinhos, essas foram as importantes, ó. Beleza? Essa, deixa eu ver outra daqui para cá. A mudança de variável, né? Verdade, verdade. Mudança de variável foi muito importante. Tranquilo? Vamos nós. Pronto, agora a gente vai já nessa sacada de... Esse aqui é o 5 mesmo, né? É o 6, tá certo. Nessa pegada de mudança de variável, eu gosto de colocar sempre esse problema para a gente perceber o poder dessa mudança de variável. Por quê? Porque pense no seguinte, olhando para essa equação, ela é uma equação de grau 2, né? Não. Por quê? Pensando como se fosse uma equação de grau 2. Aqui o coeficiente do x2, aqui o coeficiente do x, aí passando o menos 2 para lá, eu vou ter que o c não é um termo constante. O que quer dizer constante? Ele não depende do x. Então, do jeito que está aqui, não é uma equação de segundo grau. Você pode pensar, professor, como é que eu vou fazer? Vou sair multiplicando na doida? Não. Sempre tem que ter alguma regra para fazer, né? Então, o primeiro passo é o seguinte, ó, tem vários desses problemas lá no material, tá certo? Eu fico até brincando com o Emanuel, com o Oeste, eu dizendo, rapaz, esse material tá tão bem feito, né? Tão direitinho, que era o meu sonho ter sido nosso aluno, né? Tem gente, mas é porque tá muito bem organizado, né? Bem direitinho, tá certo? Depois eu vou colocar as provas. Ó, outra coisa, pessoal. Eu queria, depois, isso é que vocês começassem a resolver as provas da UBMEP, tá bom? Da primeira fase. Fossem fazendo, começassem de 2015 para frente, 2015, 2016, aí depois fosse para a segunda fase, tá certo? Os alunos que foram premiados na Canguru, o grupo, né, o nosso grupo da matemática se reuniu e a gente enviou a primeira e a segunda fase, tá certo? Para eles estudarem, tá bom? Depois a gente vai colocar que no próprio site da UBMEP tem. Eu é que gosto de dividir por assunto, né? Todas as questões de álgebra, todas as questões de geometria, tá certo? Então vamos fazer o seguinte, ó, faça quem vai ser a mudança, né? Veja o seguinte, ó, esse cara aparece aqui e aparece aqui. Então faça y x ao quadrado menos 4x. Daí vai ficar assim, ó, y mais 10 sobre y mais 5 igual a 2. Beleza? Daí, pessoal, vamos fazer o quê? Eu vou multiplicar todo mundo por y mais 5. Vamos multiplicar por y mais 5. Depois, você olha as condições, né, de existência. Quando é que isso aqui existe, né? Esse cara aqui tem que ser diferente de zero, tá certo? Então, vai ficar como? Y vezes y mais 5 mais 10, ok? Vai cancelar, igual a 2 vezes y mais 5. Então, veja que agora vai ficar uma equação de grau 2, né? Você sabia que o único país do mundo que tem nos livros a equação do segundo grau como fórmula de Bhaskara, né? É no Brasil. Né? Tava vendo isso esses dias, né? Eu vi em vários outros livros, rapaz. Aí depois eu fui conversar com um colega meu que é professor do IMPA, ele me falou isso. Tranquilo? Que teve outro indiano que já tinha feito isso antes, né? Então vamos nós, ó. Y ao quadrado mais 5y mais 10
igual a 2y mais 10. Olha que lindo, rapaz. Cancela. Então, a gente vai ter que y² mais 3y, isso é zero. Então, agora eu tenho, isso aqui é uma equação do segundo grau em y, ou um polinômio de grau 2, é melhor pensar assim, ó. Tá certo? E agora? Aí eu vou colocar o y em evidência, que está faltando o c, y mais 3 igual a zero. Então, ou y é zero, ou y é igual a menos 3. Tá bom? Tenho dois casos. Como eu tenho, o que importa para a gente é o x, então temos dois casos possíveis. Ó. Terceiro passo. Y igual a zero vai implicar aqui. Quem é o y? X² menos 4x igual a zero. Daqui eu vou ter que, coloco x em evidência, x igual a zero ou x igual a 4. Então tem duas raízes. Tudo bem? E o segundo caso, y igual a menos 3. Só quem é o y? X² menos 4x mais 3 igual a zero. Daqui eu tenho a soma de dois números é 4 e o produto é 3. É 1 e 3. Tá bom? Então daqui implica que eu tenho x igual a 1 ou x igual a 3. Então veja que se a gente multiplicar, né, na louca, você vai encontrar um polinômio de grau 4. Pelo teorema fundamental da álgebra, ele vai ter 4 raízes. Pode ser que a gente não conseguisse encontrá-las, fatorando, usando relações girar, mas sempre tem uma forma de você conseguir reduzir esses graus, tá bom? Aqui eu reduzi para uma de grau 2. A gente vai ver essas equações estranhas, mais quando tiver em desigualdade das médias, tá bom? Beleza? Aí se você verificar para o 0, para o 4, por 1 e por 3, essa expressão aqui nunca vai dar zero, tá bom? Ou seja, essa equação possui 4 raízes. E quem são elas? Eu vou colocar aqui 0, 1, 3 e 4. Conjunto solução, tá bom? Conjunto solução. Aqui é problema de primeira fase. Na OBM tem muito desses, tá certo? Tudo tranquilo? Esse aí foi mais tranquilo, né? Eu quis colocar o outro antes só para vocês verem o produto notável. Aqui é tipo as duas passadas, a 5 e a 4, produto notável. Essas próximas são de equação de segundo grau. Tudo tranquilo? Beleza? Vamos nós? Vamos lá, rapaz. A aula passa muito rápido, né? Pronto, esse aqui é outro clássico. Acho que o Ricardinho lembra também. Tem um aluno, pessoal, que ele está assistindo aula. Na verdade, ele também é um grande amigo, né? Ele é muito amigo do meu pai. Ele é vereador lá da cidade de onde meus pais nasceram. E eu passei muito tempo da minha vida. E a esposa dele é a vice-prefeita, né? Ele me mandou uma mensagem agora, eu nem sabia. Ele estava com Covid, né? Graças a Deus já está bem. Que a ideia depois é que essas aulas sejam para os alunos da prefeitura, né? Tipo de 8º e 9º ano, como o nível 2, né? Depois, isso para longo prazo, né? Nível 1, nível 2, nível 3. Depois tem que ter uma divulgação maior. Beleza? Mas a gente vai caminhando aqui devagarinho, dando certo. Beleza? Vamos nós, ó. Seja alfa, isso foi o que pegou muita gente lá na prova. A maior raiz desta equação. Quando ele diz que ela é a maior raiz, ela é uma raiz. O pessoal esqueceu disso. Aí, o que foi que a maioria pensou, né? Se é uma equação do grau 2, tem duas raízes. Faço o delta, acho x1 e x2 e taco as contas, né? Como é que eu faço isso, né? Então, vamos pensar assim, ó, a primeira ideia que o pessoal teve, né? Vou colocar assim, ó, primeira solução. Esse negócio de taco as contas, ontem eu dando aula para uma turma de alunos de outro estado, aí tem, são alunos, o colégio é do Piauí, né? Só que tem aluno de todo canto lá. Tem de Maranhão,
Carioca, aí Rio Grande do, acho que é Rio Grande do Sul, Eu sou do IFSP São Carlos. São Carlos, né? Aí os alunos falando ontem, professor, tem umas palavras, umas coisas que o senhor fala que a gente nunca tinha escutado. Aí ontem eu fiquei surpreso, né? Tinha um aluno que nunca tinha ouvido falar, assim, ele já tinha ouvido falar, mas ele nunca tinha comido, né? Provado, era tapioca. Rapaz, pra gente aqui, né? Tapioca, cuscuz, que eu fico dizendo assim, tem uns intervalos de 20 minutos. Ah, pronto, pessoal, agora eu vou comer agora minha tapioca com cuscuz. Aí o cara, ele mandou uma pergunta no privado, né? Professor, mas o que é isso mesmo? Aí eu pensei que era brincadeira, né? Aí eu fui explicar. Aí ele, professor, tá certo, não sei o quê. Tem muitos que não conhecem, tipo cajuína. Eu disse assim, rapaz, acho que mais tarde eu vou tomar uma cajuína, né? Aí ele ficou, rapaz, o professor fala umas coisas estranhas, né? Porque o Brasil são vários países, né? É muito grande, né? Aí eu vou aprendendo com essas coisas. Então vamos nós, ó. O primeiro, quem seria o delta? Seria 1 ao quadrado, 4 vezes 1 vezes... Tu é de qual instituto? É do Rio Grande do Norte, é? Tem uns colegas meus, eu acho que tem uns alunos que eles assistem na semana a aula, são lá de Manaus. Tem um grande amigo meu, né? Eu estudei com ele durante de 2000 até 2010, a graduação e mestrado. Mestrado e ele fez o doutorado, né? É o Michel, ele indicou para muitos alunos, tem aluno do Rio Grande do Norte, tem uns paulistas também, só que parece que no sábado muitos fazem prova. A Beatriz, que é uma aluna nossa, né, que conseguiu um bom resultado na Canguru, tirou ouro, dia de sábado ela tem umas aulas, mas ela tá resolvendo as listas, né, o importante é resolver as listas, mas para a gente é bom a presença, né, tipo, de vez em quando tem uma dúvida na sala de aula, beleza? Então, o que foi que o pessoal pensou? Quem é o x, ó? Ou os valores, né? É menos 1, menos b, mais ou menos raiz de 5 sobre 2. Então, como alfa é a maior raiz, então implica que alfa vai ser menos 1 mais raiz de 5 sobre 2. Esse aqui é um problema que na conta você consegue, né? Então, aí o que foi que o pessoal fez, né? Calculou alfa quinta, como? Sabe? Fez alfa ao quadrado, aí alfa ao quadrado, depois... Pois é, cajuína, né? O pessoal não conhece, né, Ricardinho? É engraçado, rapaz. Aí ele levou ao quadrado, depois ao quadrado e subtraiu, beleza? Aí aqui, ó, conta, né? Quem é alfa quinta? Pode fazer assim. É alfa ao quadrado, vezes alfa ao quadrado, vai dar conta, né? Vezes alfa. Depois de encontrar o valor numérico, alfa quinta menos 5 alfa. Essa solução é boa? Sim, eu sempre falo, né? Todo professor fala isso para os alunos, né? Segundo passo. Solução boa é a que você faz, né? Ou seja, a sua linha de raciocínio. A ideia aqui é mostrar uns argumentos que tornem o problema mais rápido, tá bom? Porque e se fosse alfa elevado a 12? Isso daria muito trabalho, tá bom? Então vamos pensar assim, ó. Se alfa é a maior raiz, implica que alfa é uma raiz. Aí você, e aí? E aí é que, se eu trocar o x por alfa, isso continua sendo zero. Alfa 2 mais alfa menos 1 igual a zero. Opa, rapaz. Isso quer dizer que alfa ao quadrado é igual a 1 menos alfa. Esse problema, ele é bem antigo também. Aqui é só uma adaptação de uma competição mexicana, tá certo? Então, como é que eu vou fazer? Para eu chegar no alfa quinta, eu preciso primeiro chegar no alfa ao cubo, alfa ao quadrado, a quarta, tá bom? Então, eu vou fazer assim. Eu vou multiplicar todo mundo por alfa. Então, vamos fazer isso. Quem é alfa ao cubo? Ó, alfa vezes alfa ao quadrado é igual a alfa vezes 1 menos alfa. Isso vai nos dar quem? Alfa ao cubo é igual a alfa menos alfa 2. Só, pessoal, que isso é alfa menos. Quanto é o alfa ao quadrado? Tá aqui, ó. 1 menos alfa. Menos com menos vai dar menos 1, menos com menos mais. Então, olha que bonito, rapaz. Então, alfa ao cubo
é igual a menos 1. Eu vou colocar aqui, 2α menos 1. Tudo bem, ó? Menos com menos mais. Aí, alfa mais alfa, 2α menos 1. Agora eu vou lá para o alfa quarta. Como é que eu faço para chegar no alfa quarta? Eu vou multiplicar todo mundo por alfa. Então, alfa vezes alfa ao cubo é igual a alfa vezes 2α menos 1. Isso aqui é alfa quarta vezes 2α2 menos alfa. Opa, Luizão, que é isso? Que mágica é essa, né? Quem é alfa ao quadrado? Eu vou substituir. Ó. 1 menos alfa. Aí menos quem? Menos esse alfa. Então, alfa quarta, isso é 2 menos 2α menos alfa. Isso é igual a 2 menos 3α. Opa! E agora? Agora vamos lá para o alfa quinta, tá bom? Vou já para mais uma página. Então, alfa quinta, ou seja, eu vou multiplicar tanto esse lado quanto esse por alfa. Então, vai ficar assim, ó. Alfa vezes alfa quarta é igual a alfa que multiplica 2 menos 3α. Tudo tranquilo? E a gente não pode esquecer disso aqui, ó. Aí tem várias versões, já caiu até na segunda fase, com essa mesma ideia em 2014. Ele queria uma forma para isso aqui, só com os expoentes maiores, né? Isso tem uma relação de recorrência. Depois eu explico para vocês, tá bom? A gente vai estudar isso lá nas chamadas somas de Newton, tá bom? Então, deixa eu ir para mais uma página. Vai ficar assim. Então, vamos ter que alfa quinta é igual a, deixa eu voltar para eu ver aqui, 2α menos 3α2. 2α menos 3α2. Só que a gente não pode esquecer que o alfa ao quadrado é 1 menos alfa. Alfa ao quadrado é 1 menos alfa. Então, isso aqui é 2α menos 3 que multiplica 1 menos alfa. Olha que bonito. Isso é igual a 2α menos 3 menos com menos mais 3α. Olha aí, rapaz. 2α mais 3α dá 5α. Então, isso é 5α menos 3. Passa esse cara para o outro lado. Então, alfa quinta menos 5α é igual a menos 3. Na verdade, não precisa o alfa ali ser maior, a maior raiz. Para qualquer uma das duas, sempre isso vai ser verdade. Beleza? Deixa eu colocar isso como observação. Observação. Se θ é uma raiz, foi isso que a gente provou, uma raiz de x ao quadrado mais x menos 1 igual a zero, implica que isso é verdade, ó, que θ quinta menos 5α igual a menos 5θ, né? 5θ igual a menos 3. Daqui, pessoal, tem como você ver outras relações. Você pode multiplicar tudo por alfa novamente, para ter o alfa sexta, e sempre voltando para o expoente 1. Alfa sétima, aí você encontra outras relações, tá certo? Beleza? Esse aqui foi qual passo? Segundo passo, terceiro passo. Deixa eu colocar aqui, ó. Tranquilo, pessoal? Vocês acharam o que desse problema? Acharam mais criativo? Sim, tem duas soluções, né? Uma sempre é possível. O problema é que, dependendo do expoente, fica muito grande, né? Longa. Tranquilo? Deixa eu ver o que o Ricardinho falou aqui. Ainda tem isso, né? Que cajuína é diferente de refrigerante de caju. Que tem a cajuína pura, né? Que tem até naquele lá no Leão do Sul, né, Ricardinho? Ó, de Macapá. Ô, Natasha, que legal. Aí como foi que você ficou sabendo, Natasha, dessas aulas? Eu tenho uma curiosidade, rapaz. Como foi que você ficou sabendo, tipo, dessas aulas? Como é que chega, né? Foi algum professor? Que eu tenho uns amigos que são professores do... Ah, o seu namorado segue no Instagram. Massa. Eu tenho eu tenho muito aluno, né? E ex-alunos, né? Eu pro Instagram também. Que legal. Eu tenho um aluno que é até da
acho que ele é até da turma do ITA, né? Aí ele divulgou numa página dele, que tem muitos torcedores, né? Aí eu converso muito com esse pessoal. Tem uns professores do IFCE do Maranhão também, tá certo? Isso é bom, né? A ideia é divulgar o máximo possível. Beleza? Vamos nós. Olha esse problema aqui da cearense. Esse aqui vocês não eram nascidos, né? Bem antigo. Esse problema muita gente não fez. Eu falo essas coisas porque eu tive uma sorte muito grande de quando eu entrei na universidade, né? O elaborador das provas, né, da Olimpíada Cearense, o Marcondes França, ele foi meu professor do primeiro semestre. Aí é o meu segundo pai, né? Então foi ele quem me mostrou o caminho dessa Olimpíada, me arranjou livros, né? Eu fui estudando, ele foi um grande incentivador. E como ele era um dos corretores, quando eu estava estudando, eu ia perguntar a ele, né? Professor, e esse problema na época, né? Muita gente fez. Aí lá ele tinha uma planilhazinha dele, não era computador, era um caderno, né? Ele tinha as anotações. Aí, rapaz, esse problema pouca gente fez, né? Aí depois eu ia pensar, né? Por que muita gente não fez? Às vezes, pessoal, é só o enunciado do problema. O cara se espanta com os números. Ó. Raiz de π. O π já é algo misterioso, né? E o raiz de π é o cara, não vou pensar nesse problema, né? Então vamos pensar o seguinte, ó. Ele diz que b é um número real que não é nulo, diferente de zero, e tem essa equação de segundo grau. E diz ainda que as duas raízes satisfazem essa equação. Prove que b é negativo. Então, como é que eu vou fazer um negócio estranho desse, né? Então, a gente não pode ter medo do problema, tá certo? Problemas são feitos para a gente resolvê-los. Então, vamos fazer o seguinte, ó. O que é que a gente sabe por girar, né? Se x1 e x2 são as raízes, o que é que a gente tem? Ó? Temos que, vamos nós, a soma das raízes em função dos coeficientes. Isso aqui é fantástico. Isso é menos b ao quadrado sobre 1, que é menos b ao quadrado. E o produto, x1 vezes x2, é igual a raiz de π. Beleza? Tranquilo? Aí veja o seguinte, ó. Que era para ele ter falado que os números são números reais, né? Raiz, aí ele fala aqui, raízes reais. Então, pessoal, por que a minha preocupação? Se fala de números reais, nos reais tem uma ordem, é um corpo ordenado. O que é que isso quer dizer? Dado dois números, tipo entre eles zero, ou ele é maior que zero, né? Ou é menor ou igual que zero, beleza? Então veja o seguinte, ó. O produto desses dois números reais deu raiz de π. Raiz de π é positivo. Tá certo? A gente vai começar com isso. Se o produto de dois números deu positivo, tem duas opções. Ou os dois são positivos, ou os dois são negativos. Todo mundo concorda comigo? Então a gente vai ter o seguinte, ó. Ou x1 e x2 são positivos, ou x1 e x2 são negativos. Negativos. E agora, eu vou ficar nesse impasse? Não. Aí eu venho para cá. Vamos para cá. Vamos lá para o enunciado. B é um número real não nulo. Se B é diferente de zero, implica que o quadrado de B, todo número real diferente de zero, quando eu elevo ao quadrado, ele passa a ser positivo. Então, isso aqui é maior do que zero, ou seja, positivo. Só que eu tenho menos b ao quadrado. Vamos olhar para essa equação aqui, ó, novamente. x1 mais x2 é igual a menos b ao quadrado. Se b ao quadrado é positivo, menos b ao quadrado, isso aqui é negativo. Tranquilo? Ora, pessoal, então os dois números não podem ser positivos. Daqui, ó. Se os dois fossem positivos, positivo mais positivo é positivo, só que aqui deu negativo. Beleza? Então,
olhando para isso aqui, eu vejo que os dois não podem ser positivos. Então, x1 e x2, como eu só tenho duas possibilidades, como se fosse, eu vou procurar uma pessoa, né? Só tem duas salas possíveis. Ou é nessa sala, ou é nessa. Nessa sala não pode. Por quê? Se os dois fossem positivos, a soma deles dois era para dar positivo. Só que a gente está vendo aqui que é negativo. Então, x1 e x2 são negativos. Guarda isso aí. Ó. Outra coisa importante, que eu vou colocar como observação, veja, olhando para a equação, veja que o zero não é raiz. Por quê, né? Substitua x por zero, vai ficar zero, zero, vai ficar a raiz de π igual a zero. Tá bom? Então, veja que zero não é raiz. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nenhuma delas podem ser zeros, tá bom? Vamos para mais uma página. Vamos para cá. Aí eu vou... Agora, eu vou para essa equação. Veja que eu não comecei ainda essa equação, né? Essa igualdade que ele deu. Deixa eu ver se dá para eu duplicar aqui. Vou fazer assim. Duplicar isso aqui. Pronto. Aí eu vou apagar essa parte. Ela está escrita lá na página anterior, tá certo? Não se preocupe, não. Vai ficar tudo arquivado aqui. Então, pronto. Vamos para cá. Então, ó, só para vocês verem. Então, primeiro passo, agora segundo passo. Segundo passo. Então, vamos para cá. Ó, vamos olhar para isso aqui, ó. Sabemos o quê? Sabemos que x1 vezes x2 é igual a raiz de π, tá certo? Da página anterior, dessa parte aqui, tá bom? Agora, olhe para essa equação que ele deu, ó. x1 vezes raiz de π é igual a x2, que multiplica bx2 menos raiz de π. Ao invés de eu escrever raiz de π, eu vou trocar por x1, x2 aqui, ó. Então, vai ficar x1 vezes x1, x2 igual a x2 que multiplica bx2 menos raiz de π. Como a gente viu que as raízes não podem ser zero, né, então posso cancelar sem nenhum problema. Olha que bonito, rapaz. Então vai ficar assim, ó. x1 ao quadrado é igual a bx2 menos raiz de π. Guarda isso aqui vai resolver o nosso problema. Vamos voltar à página. O x1 e o x2 são números negativos. Ó. Se eles são negativos, como é que eu posso utilizá-lo? Vem para cá. Só que aqui eu tenho x1 ao quadrado. Se o número é negativo e eu elevo ao quadrado, o quadrado dele é positivo. Veja que x1 ao quadrado é maior que zero, ou seja, é positivo. Ou seja, se isso aqui é positivo e o x1 ao quadrado é igual a essa expressão, então temos o seguinte, ó, x1 ao quadrado é igual a b vezes x2 menos raiz de π, isso é maior do que zero. Opa! Aí eu vou passar o raiz de π para o outro lado. Olha que bonito. Ó. bx2 é maior do que raiz de π. Vamos analisar. Ó. Raiz de π é o quê? Positivo. A gente provou que as duas raízes eram negativas. Negativa. O b é um número real não nulo. Então, ele é diferente de zero. Se ele é diferente de zero e é real, só tem duas opções pela tricotomia dos reais. Ó. Ou ele está nesse pedaço aqui da reta, ou ele está nesse pedaço. Ou ele é negativo, ou ele é positivo. Então, aqui, positivo, negativo. Se ele fosse positivo, positivo vezes negativo dá negativo. Mas aí ia causar uma contradição, porque eu tenho um número negativo sendo maior do que um positivo. Não pode. Tá certo? Então, só nos resta que ele é negativo.
Veja que eu não sei o valor dele, né? Eu só sei o sinal, beleza? Então, aqui implica que B tem que ser negativo. Bonito, né, esse problema? Ou seja, menor que zero. Beleza, pessoal? Tudo tranquilo? Vocês acharam o que desse problema? Acharam mais difícil? Me digam aí, o que vocês acharam? Construtivo, né? Tranquilo, pessoal? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar o material lá. Vocês comecem a fazer as questões. Tem várias questões, muitas. E eu queria que vocês colocassem lá no grupo, né? Quem está lá no grupo possa divulgar. Tem muita gente que está inscrita no Classroom que não está lá nesse grupo de WhatsApp. O grupo de WhatsApp também, às vezes, é mais rápido o acesso, tá certo? Tem um ex-aluno meu de Olimpíada, né? Que ele está lá disponível para tirar essas dúvidas. Vão colocando essas dúvidas, esse material, ou de outra, matemática em geral, tá certo? Que sempre que possível ele vai resolvendo, ou se eu tiver tempo de vez em quando, que é meio difícil. Mas aí vamos estudando. Eu vou colocar as anotações da aula de hoje, vou colocar esse material de álgebra, que foi escrito pela gente. Quando for na outra aula, a gente vai ver outros tópicos, tá bom? Depois o Renato vai ver geometria, tá bom? Geometria plana. Fazer uma revisão geral de áreas, ângulos, polígono, tudo, para depois ir fazendo questões, beleza? Não sei se o Renato quer falar alguma coisa. Deixa eu gerar logo aqui esse PDF para vocês. E fica lá, tudo arquivado, que é a nossa aula 7 já. Tranquilo?